Muito bem, pessoal, vamos continuar então nossa videoaula. A gente acabou de falar do comando linha, mostrei como se faz a linha com referências via teclado, via mouse, com referências absolutas e relativas também. Então, vamos continuar aqui algumas funcionalidades interessantes do AutoCAD. Se você quiser fazer uma linha, pessoal, você vai perceber que a entrada dinâmica te auxilia mostrando os ângulos. E é sempre importante, a gente vai usar muito ângulo depois com o comando de rotação, que existe uma referência quando que o ângulo é zero. Então, a partir de um ponto de referência, que eu cliquei aqui, por exemplo, com o mouse indicando uma linha, o lado direito, ou leste, é sempre a referência de zero. E o ângulo, ele começa positivo no sentido anti-horário. Então você pode ver que ele começa sempre aqui anti-horário, e aqui para baixo, apesar dele mostrar para você, né, no sentido horário, mostrar o ângulo positivo, essa é uma referência negativa, pessoal. Então, se eu quiser fazer uma linha para baixo dessa forma, pessoal, eu posso indicar, por exemplo, uma linha de, sei lá, 50 de comprimento e o ângulo menos 90. E a linha está feita para baixo, certo? Então é sempre bom ter isso em mente. Mais um exemplo, quero fazer uma linha com 50 de comprimento e 120 graus de inclinação. Pode perceber que ela vai indicar nesse sentido, 120 graus de inclinação, considerando que o zero está aqui, onde nós estamos aqui agora, 120 graus de inclinação. Então, sentido anti-horário é o sentido positivo, sentido horário é o sentido negativo. Partindo sempre do lado direito, com uma referência de 0 grau. Dá para mudar isso? Com certeza que dá. Mas, como é muito utilizado dessa forma, eu recomendo que vocês se adaptem a trabalhar dessa forma. A forma de mudar eu vou explicar no futuro, num outro momento, porque é uma outra função que utiliza para fazer isso. Outra funcionalidade que é interessante para a gente, pessoal, é a função orto. O que acontece? Se você quiser fazer uma linha reta, ou vertical ou horizontal, com a entrada dinâmica ligada, pessoal, fica fácil, porque olha, ele trava para você. Quando você fica próximo da linha horizontal, ela fica travada. Mas se eu desligar, por exemplo, a entrada dinâmica, ele ainda continua travando, mas não tão bem quanto antes. E toda hora no desenho, pessoal, de representação técnica, a gente desenha linhas retas. Então eu vou indicar para você que não só para fazer esse tipo de movimento, por exemplo, eu quero fazer uma linha reta, ou quando eu quiser movimentar um objeto horizontalmente ou verticalmente, eu posso utilizar a função orto. A função orto ela é ativada pelo botão F8. Então você pode ver aqui que eu estou apertando ele repetidas vezes, fica aparecendo orto on, orto off. Ou você pode utilizar a barra de baixo aqui, nessa função. Tem um ângulo de 90 graus, pessoal. Quando a função orto está ligada, eu só consigo fazer linhas verticais e horizontais. Note que eu estou tentando fazer linhas aqui com inclinações diferentes e eu não consigo. Certo? Então, basicamente é isso. Tecla F8 ou clica nessa opção. Então, é muito comum, quando você está desenhando, você ligar e desligar o orto toda hora. Vai ter hora que você vai precisar dele e hora que ele vai te atrapalhar. Então, você vai simplesmente desligar. Certo? Por exemplo, eu quero movimentar esse objeto. A gente não aprendeu ainda o comando de movimentar. Mas qualquer objeto que eu clicar numa referência dessa, qualquer não, vamos pegar o texto, que é o que a gente já fez até agora. Se eu clicar nesse quadradinho, eu posso movimentar o texto, soltar ele aqui, por exemplo, voltar com ele para o lugar. E se o orto estiver ligado, vamos fazer ligar aqui, você vai perceber que eu só consigo movimentar ele na vertical e na horizontal, para todos os lados, na verdade, certo? Mas o comando orto, então, vai ter sua importância para a gente. Outro comando importante, que esse eu vou ser sincero, a gente não usa tanto, mas é bom saber que ele existe não só para a gente poder utilizar, mas para entender quando ele está ligado, porque ele pode atrapalhar a gente também. É o comando snap, ativado pela tecla F9. Então você vai ver aqui o comando snap, são esses pontinhos aqui, na parte de baixo da tela. Como que ele funciona? Para mostrar o funcionamento dele, pessoal, eu vou ligar primeiro o grid. Então lembrando, a tecla F7 liga a grade. Percebam o seguinte, quero fazer uma linha com o snap ligado. Acabei de ligar o snap. Percebam que o mouse, pessoal, está dando uns pulos. Olha, eu não consigo colocar o mouse exatamente onde eu quiser. Olha só.
ele pula de 10 em 10, tanto na vertical quanto na horizontal. Então o comando snap basicamente é isso, ele cria uma grade, ele cria uma grade imaginária no fundo que não é só essa grade do F7 que eu liguei para vocês. Olha, vou desligar o F9, agora ficou livre, olha. O snap é desligado, posso clicar onde eu quiser. Olha lá, variando bem pequenininho, andando bem devagarzinho com o mouse, movimentando bem devagar. Agora, se eu ligar o F9, eu só consigo movimentar de 10 em 10. Mais uma vez, é um comando que pode te auxiliar para você fazer desenhos com formas muito regulares. Por exemplo, polígonos de uma forma geral. Então, só consigo movimentar de 10 em 10, olha. Interessante. Então, pode ser útil algum dia? Pode. Mas se em algum momento você começar a tentar mexer o mouse e ele estiver dessa forma, travando em determinadas posições, é porque o snap está ligado. Então basta você desligar ele que volta tudo ao normal, certo? Não é uma função que eu costumo utilizar, mas se alguém achar interessante, cada desenhista desenvolve sua própria técnica, então pode ser interessante para alguém. E esse intervalo, pessoal, que ele está pré-configurado aqui de 10 em 10 para o snap, ele pode ser modificado. Nós vamos aprender isso agora, com o comando osnap. O comando osnap, pessoal, ele é muito interessante pelo seguinte fato. Imagine uma linha reta. Vou ligar o orto aqui e fazer uma linha bem retinha. Aqui. Imagine que eu queira fazer uma linha partindo da ponta dessa primeira linha feita. Então eu quero dar um zoom aqui, eu quero clicar exatamente na pontinha aqui para fazer um quadrado, por exemplo. Então, cliquei na primeira linha, vou fazer um retângulo, na verdade. Então, cliquei, vou clicar aqui em cima, vou tentar parar aqui e tentar descer até encostar. Já errei aqui um pouquinho, mas vamos supor que eu queira deixar bem encostadinho aqui. Então, vou tentar deixar da melhor forma possível. Será que eu consegui fazer essa linha ficar bem encostada na primeira linha, no início e no final? Vamos fazer um teste, vamos dar um zoom aqui. Olha, não ficou legal. Dá para ver claramente que eu atravessei aqui o ponto e não consegui clicar exatamente na ponta dela. Então, para que serve o comando, a função osnap? O osnap, pessoal, ele cria pontos de referência para mim, que vão me ajudar a conectar objetos. Então, por exemplo, o osnap ele é ligado pela tecla F3. Então você pode ver que eu estou apertando F3 repetidas vezes e ele está sendo ligado e desligado. Pode ser feito pela tecla F3 ou por aqui. Olha a opção aqui embaixo. Osnap. Então, pontos de referência. Com o osnap ligado, olha que interessante. Se eu chegar próximo da ponta, ele já cria uma referência para mim, olha. Basta eu clicar nela. Então, cliquei de novo, vou soltar, vou clicar aqui mais uma vez, olha. Cliquei também. No meio, deixa eu ver se vai ter no meio, olha. Se eu quiser clicar no meio dessa linha, eu não consigo, olha. O osnap às vezes vai me atrapalhar também, pessoal. Toda hora você vai ter que ligar e desligar ele com F3, de acordo com a necessidade. Mas imagine que eu queira pegar o ponto central dessa linha. Eu não consigo, olha que interessante, não dá. Então, como que eu faço para fazer isso? Eu tenho que configurar o osnap. Para fazer isso, basta digitar osnap na linha de comando, teclar Enter, e vai abrir essa janela para vocês. Então, olha comigo, quais pontos de referência que a gente tem? A princípio, estão definidos aqui apenas interseções, pontos de extensão, vocês vão entender o que é isso no futuro, endpoints, que é o final de uma linha ou de um retângulo, e centro. No caso desse centro aqui, é centro de círculos. Então já vou indicar para vocês, deixa marcado o midpoint, deixa o centro geométrico, o quadrante também pode ser utilizado, tangente, perpendicular, todos esses são interessantes. Paralelo, por enquanto, não. E no futuro você sabe, se precisar fazer alguma modificação, é aqui que você vai fazer. Nesse mesmo menu do osnap, você pode configurar a entrada dinâmica também. Eu não vou mostrar isso agora para vocês, porque a gente está muito no começo e a maioria das pessoas vai trabalhar com ela no formato original. Outra coisa interessante que a gente pode configurar por aqui é a grade do snap. Olha só, o snap vem pré-configurado em espaçamentos de 10 em 10. Você pode mudar isso aqui. E não é difícil, é bem tranquilo na verdade. Tanto o snap quanto o grid. Aquela grade do fundo, você também pode configurar aquela grade para ficar com espaços menores ou maiores, dependendo do tipo de desenho que você vai fazer, certo? Então,
O comando osnap vai permitir a gente configurar o grid, o snap e principalmente quais pontos de referência o osnap vai me proporcionar. E acontece de vez em quando de você ter que desmarcar alguns ou marcar outros, dependendo do desenho que você vai fazer. Então vamos testar agora para vocês terem uma noção do tanto que esse comando vai ser útil. Vou tentar fazer uma linha, pessoal. Olha só. Agora eu consigo fazer uma linha puxando do meio. O triângulo é uma representação do ponto central. Mas aqui também, mais uma vez, olha, do meio até esse outro ponto. Olha só, essas duas linhas, eu vou esticar essa linha para cima. Não tinha explicado isso antes, pessoal. Mas você pode esticar uma linha. Se você clica numa das pontas dela e eleva o mouse para um lado ou para o outro, você vai mudar a direção para essa linha, né, para onde ela está indo. Então, puxa ela para cima um pouco. Notem que o ponto central da linha da direita, ele é diferente do ponto central da linha de baixo. A linha de baixo é menor. Então, se eu quiser ligar esse ponto central até a outra linha, retinho, olha o que vai acontecer. Ele vai indicar para mim, olha, perpendicular. Olha o símbolo que apareceu aqui. É um símbolo de 90 graus. Como eu marquei o osnap para me auxiliar a fazer conexões perpendiculares, ele vai me auxiliar. Então tá pronto. Se eu quiser ligar o topo, a ponta dessa linha até a ponta da linha da direita, também, olha. Uma ponta, vou desligar aqui o orto, facilitar, me auxiliou. Então, sempre importante. Pessoal, outra coisa que eu vou ter que repetir algumas vezes também é que a tecla Enter, ela repete o último comando. Então, se eu acabei de usar o comando linha, basta eu pressionar a tecla Enter de novo que eu vou repetir o comando de fazer linhas, certo? Então, essa aula aqui já está dando 10 minutos, 12 minutos. Vou encerrar ela por aqui. Vai ter alguns exercícios para se fazer no Moodle. Eu espero que vocês, né, tentem fazer para poder treinar. E na próxima videoaula eu venho com mais comando para vocês. Então, até a próxima.